Em uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo neste domingo, o presidente Lula abordou tanto sua recuperação médica quanto os recentes desdobramentos da investigação sobre a tentativa de golpe no país e o terrorismo do mercado financeiro contra o seu governo. Lula defendeu o princípio da presunção de inocência na investigação contra o general Braga Neto, mas foi enfático ao declarar que, caso as acusações sejam comprovadas, os responsáveis devem ser severamente punidos para servir de exemplo ao Brasil, contrastando essa postura com suas próprias experiências eleitorais, nas quais sempre aceitou democraticamente os resultados. Eu acompanho sempre. Eu não deixo de acompanhar a notícia política, porque eu, depois da cirurgia, eu voltei, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, totalmente 100% normal. Eu voltei a comer normal, sabe? E eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática, ainda muito jovem, sabe, que participou da campanha das diretas, muito jovem, sabe, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país, muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Sabe, eu perdi 4 eleições. Cada vez que eu perdi uma eleição, eu ia para casa, sabe, chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. Fiquei chocado, e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Lula comentou sobre a regulamentação da reforma tributária, enfatizando que o governo não busca aumentar tributos, mas sim melhorar a arrecadação dos impostos já existentes, além de criticar o aumento da taxa Selic pelo Banco Central. Olha, veja, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Não precisa aumentar tributo. Agora, essa proposta aprovada pelo Senado vai voltar para a Câmara, que já tinha sido aprovada na Câmara. Então vamos ver, quando eu voltar, a partir de quinta-feira, eu vou conversar com as pessoas, vou conversar com a Haddad, possivelmente em casa essa semana, e vou ver o que a gente pode fazer. O que a gente não quer é aumento de tributo. O pacote de cortes de gastos foi muito mal recebido nessa semana, né? Subiu o dólar, caiu a bolsa, e há uma percepção de alguns analistas de que com inflação, sem controlar as contas públicas, tem mais inflação, e que a inflação afeta também o mais pobre, que o juro mais alto vai afetar o mais pobre. O senhor acha que o pacote deixou alguma coisa de fora que pode ser incluída? Pode haver algum tipo de ajuste nesse pacote? O pacote foi mandado para o Congresso Nacional e o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte: nós fizemos aquilo que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros está acima de 12%. Essa é a coisa errada.
Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso também. O presidente informou que está se sentindo bem e se acha protegido por Deus. Estou, mais uma vez, Sônia, me sentindo como um cara protegido por Deus. Eu digo sempre, Sônia, que um cara que nasceu onde eu nasci e não morreu de fome até completar 5 anos de idade, é um milagre. Depois, eu sempre fui muito saudável. Depois eu tive o problema do câncer em 2011, em outubro de 2011, que me tirou do ar praticamente todo 2012. Depois eu tive, o último caso, um avião que teve um problema no motor e ficamos rodando 5 horas em cima do aeroporto na Cidade do México. E aí a preocupação de todo mundo, o que poderia acontecer se aquele avião, sabe, caísse, se parasse outro motor. Depois da queda que eu tive no banheiro, ou seja, eu estava sentado, cortando a minha unha. Unha da mão. Unha da mão. Unha da mão. Eu acabei de cortar a unha, lixei a unha e fui guardar o estojo. Ao invés de eu afastar o banco, eu tentei afastar só a minha bunda, essa é a verdade. E acabou o banco, eu caí de costas, bati com a cabeça na hidromassagem. O senhor chegou a ficar desacordado? Eu estava sozinho. A Janja estava lá na cozinha do palácio, fazendo umas coisas dela. E eu caí sozinho. Durante alguns segundos eu tive problema de mexer com as mãos, com as pernas. Aí eu consegui virar, fui até a porta, peguei no trinque e consegui mexer com as pernas e levantar. Aí eu falei, bom, menos grave. Sangrando muito, fui para o Sírio-Libanês, tirei, sabe, várias tomografias, várias, sabe, ressonância magnética. E os médicos disseram que foi grave a batida, foi muito forte, mas que ia ficar bom. Aí eu fiz durante 5 dias alternados, 5 ressonâncias magnéticas. Me disseram, presidente, tá teoricamente bem bom. Se for se cuidar, sabe, vai sair dessa. E eu passei a me cuidar relativamente, né? Eu não podia ter dor de cabeça, eu não podia machucar mais a cabeça, eu não podia cair, não podia fazer movimento brusco. Mas aí, a teimosia que está dentro da gente, eu voltei a fazer esteira, voltei a fazer ginástica, voltei a fazer musculação, sabe? O dado concreto é que eu fui para o Uruguai, participei do acordo da reunião do Mercosul, fizemos um acordo com a União Europeia, que foi um acordo extremamente importante. Não é um acordo que vai funcionar de curto prazo, vai demorar, porque são 720 milhões de habitantes envolvidos no acordo e um PIB de 22 trilhões. Portanto, o potencial é muito grande, é só a gente ter paciência. Eu voltei e na segunda-feira eu comecei a sentir alguns sinais estranhos nas pernas, sabe? Mas no domingo o senhor já estava com dor de cabeça? No domingo eu estava com dor de cabeça, mas eu achei que era por causa do sol. Não levei muito a sério. Na segunda-feira eu comecei a sentir alguns movimentos esquisitos na perna, uma certa lentidão. Aí eu fui trabalhar. Eu estava reunido com o Pacheco, com o Lira e com vários ministros discutindo a questão do acordo feito na Suprema Corte sobre as emendas parlamentares. Quando eu pedi para chamar a doutora Ana, eu falei, Ana, eu acho que eu não estou bem, acho que é bom a gente marcar uma consulta no Sírio. Aí fui no Sírio, fiz uma outra ressonância magnética, eu já não aguento mais daquela máquina, já não aguento mais do barulho daquela máquina. Aí quando eu saí, os médicos estavam assustados, sabe? Aí me ligaram de São Paulo, ó, tem que vir urgente para São Paulo. E eu fui urgente para São Paulo na medida do possível, porque o avião estava no Rio de Janeiro, aí teve que vir o avião. Eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei Quando aqui, o senhor viu que os médicos estavam assustados, o senhor também ficou assustado? Eu fiquei preocupado, porque, afinal de contas, a cabeça é a parte mais delicada. O senhor achava que, passado esse tempo, já estava fora de perigo? Eu achei que estava fora de perigo, essa é a verdade. Achei que estava fora de perigo, porque a última ressonância que eu fiz mostrava que estava diminuindo a quantidade de líquido na minha cabeça. Mas era engano meu. A primeira-dama esteve ao lado de Lula na entrevista e deu detalhes dos momentos preparatórios para a cirurgia. Na segunda-feira eu olhei que ele não estava muito bem, estava reclamando dor nas costas, a perna puxando, e eu já fiquei assim. Mas até a hora do almoço ele estava bem. Ele começou a decair durante a tarde e aí a gente foi para o Sírio e eu posso te dizer que depois da noite que a minha mãe faleceu, aquela foi a pior noite para mim.
porque eu não sabia como que a gente ia amanhecer o dia de terça-feira. Então, foi realmente momentos angustiantes de não saber o que ia acontecer. Mas, graças a Deus, a gente está aqui hoje, ele está bem. Hoje a gente estava saindo aqui do hospital, ele trocando de roupa. Eu realmente fiquei emocionada de estar vendo ele bem, vestindo um blazer. Foi nesse nível de preocupação, de achar que não ia sair com ele daqui? Era bem grave a situação. Foi um momento bem delicado. Então, claro, isso passa pela cabeça da gente, mas ele está aqui firme e forte para seguir cuidando do país e cuidando de mim também. Apesar do susto, Lula disse que está se sentindo bem e chegou a mostrar as marcas da cirurgia na cabeça. Como é que o senhor está se sentindo hoje? Assim? Bem, totalmente bem. Veja, o que os médicos me dão tranquilidade é que se eu me cuidar, eu não posso fazer ginástica, eu não posso fazer esteira, eu posso andar, mas passear, sabe? Um passeio de shopping, eu não posso fazer esteira a 6 km por hora, 7 km, eu corria, sabe? Dava um trotezinho de 7 km por hora durante 10 minutos seguidos. Eu ando numa velocidade rápida, mas é por hábito mesmo. Eles falaram que isso não pode, eu tenho que esperar cicatrizar os furos que eles fizeram para tirar o líquido, sabe? Um furo para tirar o líquido, outro para jogar soro para ir lavando o cérebro. Então... Está com vários curativos na cabeça. Não, eu tenho aqui o curativo, eu posso até te mostrar o curativo aqui, mas não é uma coisa boa, por isso que eu pus o chapéu aqui. Eu só vou ficar até quinta-feira, porque eu tenho que fazer uma nova tomografia, e eu quero fazer no mesmo lugar que eu fiz as outras, aí eu volto para Brasília para trabalhar normalmente. Eu tenho que ver se tenho possibilidade de participar do Natal dos catadores de material reciclável aqui em São Paulo, que eu sempre faço. Eu tenho que fazer uma reunião ministerial antes de findar o ano. E o restante eu vou ficar em Brasília tranquilo, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar me cuidando. Lula planeja voltar a fazer viagens internacionais a partir de março, onde irá viajar ao Japão e Vietnã. A próxima viagem internacional que eu tenho é para o Japão, acho que dia 27 de março. É uma visita do chefe de Estado, e do Japão eu iria ao Vietnã. Sabe? Essa viagem vai dar para fazer tranquilamente. E quando chegar em março, eu já estou totalmente curado. O que eles têm alguma preocupação é nos próximos 45 a 60 dias, até fechar os furos que eles fizeram. Lula definiu 2025 como o ano da colheita, prometendo que os projetos plantados nos últimos anos começarão a dar resultados, reiterando seu compromisso com a transformação do país e expressando confiança de que as coisas vão acontecer. Só encerrando, então, a gente está a 15 dias de completar a metade do seu mandato. O senhor pode dizer para a gente o que o senhor considera que o senhor gostaria que tivesse concluído já nesses 2 anos e não está, e o que é prioridade para os próximos 2 anos? Ô, Sônia, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Muito obrigada. Melhoras, presidente. Obrigado, querido. Fique bem.